Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Eu gostaria de pedir total atenção de vocês nesse vídeo porque trata-se de um filme histórico e que tem uma representatividade gigantesca na história do gênero. A Mansão do Diabo, apesar de curto, é um filme mas tão importante no terror que precisa de uma posição de destaque nesse canal e deve ser muito bem-vindo ao conhecimento de vocês. Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Tentem também não se esquecer de ativar as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida, outra na morte, né? Mas aí quando eu lançar um vídeo na vida, vocês não perdem por falta de aviso. Então, bora, vamos lá. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Bom, pessoas, é o seguinte, estamos na Europa na Idade Média e Mefistófeles é a encarnação de todo o mal que há na Terra ou simplesmente o diabo em pessoa. Não obstante, ele usa de seus poderes mágicos e ocultos para criar, em frente à sua mansão, uma assistente e um caldeirão de onde ele faz surgir uma bela garota destinada a confundir a cabeça inocente de pessoas que por lá passassem. Eis que Mefistófeles se arma com sua capa de invisibilidade para esconder-se de dois rapazes que porventura estariam de passagem em frente à sua mansão. A assistente de Mefistófeles, então, também munida de poderes ocultos, arma emboscadas contra os dois homens, de modo a confundi-los sobre a realidade, tocando-os pelas costas e desaparecendo instantaneamente, fazendo-os acreditar em coisas que não estavam lá. Um dos homens, apavorado, foge, mas o outro parecia adotar um ceticismo e uma braveza ímpares, até que, sozinho, ele resolve se sentar. Esse rapaz que ficou, ele se pôs a sentar no banquinho adjacente à mansão, que surpreendentemente mudaria de lugar 2 vezes de forma súbita, mas o que ele não contaria mesmo era que Mefistófeles se materializaria sob a forma de um esqueleto nesse banquinho, e em seguida, sob a forma de um pavoroso morcego com os quais o inocente rapaz tentou confrontar usando sua espada. Sentindo o perigo, Mefistófeles volta à sua forma humana e invoca novamente sua assistente e juntos eles conjuram 4 fantasmas para assustá-lo e impedi-lo de uma eventual fuga. A aparição de 4 espectros brancos em sua frente certamente lhe apavorou os cabelos, e Mefistófeles, no que parecia ser um ato de misericórdia, ofereceu ao rapaz a mão daquela bela mulher que ele fez emergir do caldeirão instantes mais cedo, o que num primeiro instante tranquilizaria o rapaz, mas lhe assombraria os olhos quando a bela mulher transformaria-se num fantasma assombroso com o qual o jovem agora estaria de mãos dadas. Fantasma esse que, por sua vez, multiplicaria-se pelos 4 mesmos espectros brancos vistos antes e, desafiando-os, os 4 espíritos passariam a perseguir seu amigo fugitivo, aquele medroso que fugiu e voltou, mas que voltaria a fugir após essa perseguição incessante. Os 4 fantasmas se desmaterializaram e agora, sozinho, o rapaz que passou por todo esse pesadelo em frente à mansão do diabo que era Mefistófeles, ele descobriu, em uma das paredes, uma imponente cruz, e com ela se armou para proteger-se das investidas do diabo, que demonstraria seus primeiros sinais de fraqueza sob a imagem sagrada da cruz, até desaparecer por completo na escuridão. Pessoas, comigo falando pode ter parecido que o filme assusta, mas agora na ficha técnica vocês poderão ter uma noção mais ampla do que realmente se trata essa produção e qual o seu significado na história. Le Manoir du Diable, ou simplesmente de forma informal, A Mansão do Diabo, é um filme francês de 3 minutos, ainda mudo, de terror sobrenatural, dirigido por Georges Méliès, produzido pela Star Film e lançado em 24 de dezembro de 1896, sendo considerado então o primeiro filme de terror da história do cinema. Ao IMDb, o longa registra... a produção registra uma média ótima de 6,7, ou seja, nota azul, e uma aprovação desconhecida no Rotten e sem selo de classificação indicativa. Vale ressaltar também que, no fim do século XIX, os cinemas físicos, como os conhecemos, ainda não existiam, e, portanto, não há como mensurar uma receita de bilheteria, pois os filmes experimentais da época eram exibidos apenas em vaudevilles, que eram os teatros de variedades, sobre os quais falaremos bem em breve numa série de vídeos especiais sobre a história do terror no cinema. Falamos aqui de uma época que o cinema ainda não tinha voz, porém o gestual dos atores interpretando seus personagens marcavam o auge da pantomima, que é a representação dramática através de gestos, movimentos e expressões faciais, utilizando a mímica inclusive. Para vocês terem uma noção maior, o mestre da pantomima é
digamos que famosinho. O filme não assusta, é verdade, mas precisamos levar em conta de que se trata do primeiro contato da sétima arte com os elementos que caracterizariam o horror a partir dali. Homem que vira morcego, fantasmas, esqueletos, magia. Essa base introduzida por Méliès é praticamente o essencial que diretores de cinema depois dele se utilizariam para criar o horror no cinema, passando por Robert Vienne, Murnau e outros vários nomes, até que se chega aos dias atuais. Georges Méliès é importantíssimo na história do cinema, no modo geral, e eu vou evitar uma biografia dele aqui, porque essa estará reservada para um outro vídeo especial. Então, pessoas, se alguém lhes perguntar qual foi o primeiro filme de terror da história, saibam responder que foi A Mansão do Diabo, de Georges Méliès, tá? Então, pelo significado que A Mansão do Diabo representa para a história do cinema, principalmente para a história do terror no cinema, o filme, apesar de ter apenas 3 minutos de duração, comigo tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.